Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente está com a presença ilustríssima aqui. Não precisa nem apresentar, né? Vocês todos já conhecem o Lucas Montano, mas ele topou estar aqui com a gente falando sobre como é que é morar fora, que ele mora na Holanda. A gente vai falar um pouco sobre essa experiência que eu sei que vocês adoram. Vocês estavam me pedindo mais vídeo, né, gente? Então, nada melhor do que voltar a 2021 na nossa série de carreira internacional com o Lucas Montano. Muito obrigado por aceitar esse convite, cara. Eu sei que é super corrido, né? Mas Não, eu fico capaz. feliz. Eu que agradeço, Vini. Obrigado. Legal estar aqui. E aí, pessoal? Vamos ver o que o Vini vai me perguntar e vamos ver o que tem Ó, para hoje. preparem-se. Vamos preparar. Perguntas cabulosas. Brincadeira, né, gente? A gente nunca coloca o convidado na saia justa, né? São aquelas perguntas que vocês gostam de saber. E assim, eu gosto sempre de começar perguntando o que te levou para computação, Lucas? Foi sempre a sua escolha ou não? Como é que foi que você escolheu computação assim na sua Hum. vida? Ah, vamos ver. Toda vez que eu vou contar a história de como eu comecei ou o que me motivou, eu conto diferente. Eu tenho uma memória péssima. É nóis. Então assim, eu vou tentar lembrar de alguns momentos aqui e talvez seja a história correta. Mas eu comecei bem novo, assim, basicamente quando meu pai vendeu os videogames que a gente tinha em casa. A gente tinha um Mega Drive e um Sega Bacana. Saturno, e aí vendeu os dois videogames, que era o que eu fazia em casa, para comprar um computador da família, né? Então, aquele computador que ficava lá na sala. E eu aprendi a mexer no computador olhando meu irmão, olhando meu pai, né? Olhando eles abrindo lá o gabinete para trocar a pasta térmica, esse tipo de coisa. Já logo de início, uma coisa que eu não gostava de fazer, não gostava de mexer com hardware, configurar impressora, infra-redes. Foi sempre algo que eu detestei, depois vim a detestar também na faculdade, mas é uma coisa mais minha, né? Nada contra. Uh, e não foi assim uma opção, foi mais uma questão de gosto mesmo, um insight, assim. E eu acabei indo para a parte, desde cedo, então, indo para a parte mais de desenvolvimento, né? Uhum. Eu comecei curioso, assim, sabendo, a descobrir como é que eu poderia hackear meus colegas da escola, no ensino médio já depois, né? Já tinha Orkut nessa época, Lucas? Isso foi antes, isso foi Antes do antes Orkut. do... Não, não tinha ainda. Nem Facebook. E eu comecei em 2000 e... Assim, o meu primeiro programinha foi em VB6 em 2002. Nossa. Bacana. E aí eu não tinha nem internet em casa. E eu comecei lá porque meu pai, ele tinha umas tabelas no Axis, ele já fazia uns sisteminhas no Axis com Uhum. form e tal. E já programava, E então. já. E Ah, o meu pai bacana. não é programador, mas ele é metido. Então, tanto assim, comprar livros, revistas CD-ROM e tal. E eu aprendi ali, assim. Então, Sobre o mais no hardware, né? ambiente familiar, ali com o computador da família. E eu não queria programar, na verdade, depois, assim, quando eu era mais adolescente, meus 15, 16 anos, eu queria ser skatista profissional. E, aí eu queria praticar esporte, assim, eu não tinha um rumo para tecnologia. Foi logo depois, uns 2 anos depois, com 17, eu comecei a namorar a Sara, que é minha esposa, né? Uhum. Desde daquela época, em 2007 até hoje. Bacana. E Tá tempinho, né? eu, faz um tempinho, pouco tempo. Logo ali. E hoje parceira, não só na vida, mas no canal, né? A Sara toca o canal Lucas Montano junto comigo. Bacana. E ela também fez parte da minha carreira como, como programador, né? Porque eu estava trabalhando numa gráfica, dobrando papel e tal, fazendo impressão, e o meu sogro, ele estava trabalhando numa empresa de agendamento de instalação de TV. Eles precisavam migrar do Excel para um sistema, né? E eu estava começando na faculdade, ele me propôs aí o primeiro freela, e aí quando eu comecei na área mesmo, assim, com 17. Que E aí foi em bacana. PHP. Eu Eu acho costumo que brincar com o acho que essa pessoal, é a comenta história, aí, cara. né? Já programei PHP, você não é o único, eu também comecei com PHP. Que massa. E qual PHP? Tu lembra qual PHP tu começou? Cara, nem lembro, mano. Tem, tipo assim, muitos anos. 2009, não lembro mesmo, eu sou péssimo de memória. Tipo, péssimo, É, péssimo. eu também, mas deve ser o 4, porque eu comecei uns 2 anos antes em PHP 3 e ainda não tinha orientação a objetos. Era aquela E, e era lindeza. complicado, Eu É, me nada lembro contra, viu, gente? Tem gente que adora PHP, tem muito trabalho ainda, né? Nada de brincadeira, porque o pessoal gosta de pegar no pé de quem gosta de PHP, né? Se você gosta de PHP, comenta aí, adoro PHP. A Eu gente gosto de sempre tem PHP, linguagem. cara.
Era uma linguagem, pelo menos na época, assim, era quando não tinha Node.js, digamos. Era uma coisa que tu ia fazer um website, tu precisava enviar um e-mail a partir de um formulário no site. Tu não conseguiria fazer isso com JavaScript, né? Então, tu tinha que criar um PHPzinho para enviar o teu formulário ali quando submeter, e aí disparar o e-mail e tal. Então, todo mundo, eu acho, que começou na web ou ia para o ASP.NET ou ia para o PHP, justamente para poder finalizar o website, fazer login, sessão, trabalhar com cookie, etc. Sim. Bacana, bacana demais. Legal demais saber que você começou com PHP também, já tem um tempo, assim, né? E aí você estava falando que na faculdade, foi no seu início, assim, da faculdade, que você fez esse freela pro teu sogro, né? E aproveitando que é uma das dúvidas que as pessoas sempre perguntam, assim, a gente precisa ter faculdade ou não para trabalhar fora? Você acabou fazendo, então, você chegou a concluir? Ou você, tipo, parou na metade? Igual tem alguns amigos que, tipo, pararam na metade e foi isso, sabe? Em esquema da faculdade foi diferente, assim, porque eu já programava, então, em casa desde os 12 e já tinha feito esse freela para o meu sogro, mas eu comecei também aos 18 a investir no mercado financeiro, assim, na bolsa, né? Comecei a operar, na verdade, eu investi a grana da minha carteira de motorista, que eu tinha ganhado do meu avô. Bacana. E meu irmão colocou o mesmo valor e eu comecei a investir. E aí, tipo day trader naquela época. Para quem não Antes de virar modinha, lembra, né? Tipo, lá em antes de virar modinha, 2009, eu Não, acho, né? já era moda, porque assim, a Petrobras estava lá para descobrir o pré-sal e tal, 2007, 2008. Então, operar em opções, assim, era uma coisa que em casa tu podia fazer muita grana. Eu acabei fazendo muita grana numa semana, assim, com 17 anos e perdi tudo na mesma semana. E aí essa foi a minha curta carreira no mercado de investimentos. Mas assim, eu fiquei bem confuso, eu até falei pro meu pai, eu vou trocar de faculdade e vou para faculdade mais de mercado, economia. Eu queria fazer economia, depois que eu já tinha entrado na faculdade de sistema de informação. Como eu não estava trabalhando ainda, eu não pagava a faculdade, então eu tive, no caso, essa facilidade que meu pai conseguia bancar a minha faculdade. Então, como ele estava pagando, ele falou para mim assim, não, tu não vai trocar para economia, porque eu te conheço desde pequeno, tu gosta de tecnologia e tu vai ficar na tecnologia. E foi a melhor coisa, na verdade, a melhor decisão que ele fez, ele tomou a decisão por mim. E depois daquilo eu comecei a trabalhar, e aí já comecei a pagar minha faculdade, tive a opção de querer mudar, eu quis mudar, até quis mudar depois para psicologia. Então, para te ver, eu já estava trabalhando, já tinha freela e, cara, assim, não foi uma coisa assim, eu vou seguir esse caminho até o fim. E depois, no meio da faculdade, eu comecei a criar meus próprios aplicativos, depois já perto da parte de conclusão da faculdade, eu criei minha própria empresa de desenvolvimento de software e aplicativos em 2011, 2011, 2011, 2012. E aí eu quis desistir da faculdade, não terminar, mas acabei terminando porque já estava quase no fim dela. Faltava pouco, no caso, né? Faltava pouco, daí eu decidi terminar, mesmo que... Mas assim, a faculdade agregou muito para mim, como ambiente, entendeu? Então, os professores... E eu me lembro de muitos insights que eu tinha, até quando eu estava lá explicando para meus colegas um app que eu estava fazendo em casa, que a faculdade não me ajudou a aprender a desenvolver para aplicativos. Mas, assim, só por estar naquele ambiente, toda noite chegar lá e querer mostrar algo para teus colegas e comentar com o professor, o ambiente me ajudou muito, entendeu? Fomenta, né? Eu acho que te dá grandes amigos também. Eu sou meio suspeito, né? Que eu era professor universitário, então, assim, vocês sabem que eu tenho um pouco de tendência a defender a parte de fazer faculdade, né, gente? Então, dava aula das universidades, foi até premiado como professor. Mas, enfim, que é uma outra história, a história do Lucas agora. E aí, assim, até os amigos, né, cara, que a gente carrega para a vida, acaba sendo os que estão na faculdade, né? Que cria aquele vínculo, assim, de estar vendo com frequência. Mas massa demais. Então, você fez sistemas de informação, né? Você foi graduado em sistemas de informação. Exato. Era análise de desenvolvimento de sistemas no início, eu acho que depois eles renomearam. Esses nomes variam, né? Então, dependendo da faculdade que você fez, na época que você fez, mas é muito, muito, muito similar, assim. E aí me diz uma coisa, Lucas. Hoje você está em Amsterdã, não é? Na Holanda. Desculpa, acertei o nome da cidade, né? Certo, eu moro em Amsterdã, aqui na Holanda. Legal. Os Países Baixos, né? Acho engraçado essa tradução, né, de Países Baixos, quando você olha no português, quando você vai para o inglês, você fica, cara, onde estão os Países Baixos?
É que, na real, Holanda é nome de... Tem duas províncias aqui, né? Tem a Holanda do Norte, que é onde Amsterdã fica, e a Holanda do Sul. E, na verdade, como a grande maioria das coisas acontece nessas duas províncias, o país que é The Netherlands acaba sendo referenciado como Holland. Uhum. Mas o governo está tentando mudar isso, essa imagem. Bem interessante. Eu conheço pouco da Holanda, eu conheço mais Amsterdã mesmo. Um dos meus melhores amigos mora aí também, agora você. Massa. Entre vários outros, né? Mas é uma cidade maravilhosa, adoro, adoro, adoro. E aí eu ia perguntar o seguinte, isso fez diferença, Lucas, na hora que você falou, cara, vou morar fora do país. A sua primeira escolha era Amsterdã, ou foi tipo assim, onde me chamar, tô indo, e o seu diploma fez diferença ou não? Vamos lá, vamos começar pela primeira, assim, se foi a primeira escolha, né? Eu e a Uhum. Sara, a gente desde novo, assim, quase no início do namoro, a gente sempre teve, a gente conversava sobre isso, sobre viver essa experiência de morar fora, né? Uhum. E no início era Londres, né? E depois, quando a gente veio para cá, turismo, a gente conheceu Amsterdã e a gente ficou meio em dúvida, tá? Londres e Amsterdã, duas cidades que a gente gostaria de morar. São lindas, né? E Amo as duas também. as duas, E eu comecei a aplicar, na verdade, daí quando a gente decidiu sair, eu comecei a aplicar para as duas, nos dois lugares e acabei passando no processo aqui. Aí agora sobre o diploma, né? Eu nunca fui buscar meu diploma na faculdade, Uhum. mas eu não sei te dizer como que influenciou em fator indireto, entendeu? Então, por exemplo, eu não precisei mostrar o meu diploma, mas eu não sei se na cabeça de quem me entrevistou o fato de eu ter faculdade influenciou alguma coisa, né? A gente nunca sabe. Não. Mas diretamente não, eu nunca fui buscar meu diploma, então. Não precisou dele para o visto, igual pegar o diploma, traduzir para Não, inglês, pegar aquele monte de apostilamento, levar para algum lugar, não, pegar teu visto, tipo nada, nada, nada. nada, nada. Porque assim, aqui na Holanda, o visto de High Skilled Immigrant, ele é concedido quando tu consegue comprovar que tu é High Skilled. Só que aqui tu não precisa do diploma para comprovar isso. Na verdade, o critério é ser uma das áreas que o governo decidiu, que eles precisam de mão de obra, e aí tem Aham. desde músico, artista, tecnologia, e Saúde. cada um dessas skills tem um mínimo de salário que a empresa precisa te pagar. Uhum. Então, aqui eles não vão pelo teu diploma, eles vão pelo quanto a empresa está te pagando. Então, se a empresa está te pagando no mínimo aquele valor, então quer dizer que tu é high skilled, porque ela está te pagando um valor de mercado para alguém experiente. Então, Geralmente é acima praticamente é da isso. média, né, pra gente. Aqui também acontece disso, de olhar o mercado, tem um mercado que recebe um tanto, e quando é computação tem uma leve acima, né? A computação é acima de músico, com certeza. E até músico tu pode vir daí de outras formas. Muito bacana. Mas, assim, um outro fator é a idade. Então, vim antes se eu não me engano, eu não me lembro se é 30 ou 35. Pesquisem, se vocês querem vir para a Holanda, pesquisem sobre as regras. Mas eu sei que a partir de uma certa idade também a empresa tem que te pagar mais. Então, quanto mais velho, no caso, tu fica para vir para a Holanda, tu tem que ganhar um pouco a mais para vir. Olha que bacana isso também, porque essa questão da idade é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um livro que fala sobre carreira internacional, como se preparar, planejamento, blá, 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 tudo isso. Mas aí o pessoal pergunta sempre, Pessoni, tem a ver essa questão de idade, né? Porque o pessoal fica com medo, às vezes tem aluno migrando com 40 anos de idade, 50 anos de idade, e eu falo que não costuma ter idade, né, gente? E aqui fora essa questão da idade é mais respeitada, né? No Brasil pega um pouco a gente começar a envelhecer e dar um medinho, assim, de não arrumar trabalho. Mas aqui fora, É, não. Como é que você sente isso aí? eu andei lendo até, eu postei um vídeo lá no canal sobre isso, Hum. na semana passada, eu acho. E existe todo o ageism, né? Principalmente nos Estados Unidos. A maioria dos artigos que eu li, na verdade, eram americanos, falando sobre preconceito com a geração X, quem tem mais de 40 anos e tal. Só que na Europa eu não tenho visto isso. Eu tive, na média, assim, os meus colegas eram tudo mais velho que eu, entendeu? Todos 40 até 50 anos. Mas talvez no mercado americano, no Brasil, seja diferente. Mas aqui na Europa, pelo menos, eu vejo que tem bastante gente já, meia idade, É, digamos, que atuando como programador. isso é muito legal, assim. Eu gosto muito dessa cultura de equilíbrio entre trabalho e vida social, né? Acho que o europeu É, faz isso muito bem. e eu acho que a questão também é um pouco. ah, pode tá ligado, eu não tenho estudo nenhum sobre isso,
pode estar ligado com a desigualdade, talvez, no país. Porque, assim, a grande realidade é, as empresas têm preconceitos, talvez não tenham preconceito, mas elas querem pagar o mínimo possível. E aí, quanto mais jovem tu é, menos responsabilidades tu tem e mais, eu ia falar willing, né? Mais Aberta. disposto, mais aberto tu tá para aceitar uma oportunidade dessas pela experiência, entendeu? E é algo que alguém mais velho talvez não possa. Então, eu acho que pode ter esse fator, entendeu? Como a diferença salarial entre alguém mais velho e alguém mais novo pode ser um dos fatores, né? É interessante observar, né? Falando em mudança e tá em outro país, assim, como é que era seu inglês, Lucas? Você já sabe inglês desde pequeno, aprendeu para mudar? Como você já tinha essa vontade? Você falou que conversava lá com a Sara sobre isso. Então quer dizer que você já tinha essa pontinha assim de vontade. Então como é que era seu inglês? Você achava que era tipo o máximo ou tinha aquela desconfiança, cara, não é Não, perfeito ainda? não, eu tinha muita insegurança, mas assim, de novo, assim como na faculdade, eu tive desde a da infância, assim, uma família que conseguiu me dar as opções de pagar por um curso de inglês. Então, desde novo, 12 anos eu entrei num curso de inglês, mas assim, eu me formei no cursinho, digamos assim. Quem já fez curso de inglês no Brasil sabe, tu se forma, tu consegue ler um artigo ali, mas não sabe falar nada, né? Tipo, basicamente era esse meu estágio, assim, não sabia falar nada, eu sabia ler, porque eu tinha aprendido no curso, eu já pesquisava daí em inglês e eu Uhum, melhorei muito meu inglês pesquisando sobre tecnologia em inglês, né? Lendo documentação desde o PHP, depois Android, em inglês, e depois vendo palestras no YouTube, né, para pegar o listening, mas a prática da fala eu não peguei. Assim, quando eu comecei a aplicar para as vagas aqui, eu sentia que várias vezes no final da entrevista eu tinha rodado por conta do meu inglês. Sério, eu já saía da entrevista já achando assim. E na entrevista eu comentava, sorry for my bad English. Desculpa pelo meu inglês. Tipo assim, eu já entrava já inseguro, já até falava, pedia desculpa. Tá? É uma coisa meio que de brasileiro, assim, todo mundo fala, o brasileiro pede desculpa porque o inglês é ruim, né? É uma coisa que não se precisa fazer. Mas eu era bem seguro. E aí eu comecei a fazer Cambly, que tu fala basicamente com falantes nativos, né? Uma plataforma que tu entra lá. muito legal. Eu Isso, usava o tu Italki, que é parecida, mas ambas são muito legais, muito legais. Aí eu fiz e eu comecei a fazer, tipo, 15 minutos antes da entrevista, eu comecei a fazer Cambly e falar assim, eu vou ter uma entrevista, e aí a gente simulava, e aí isso me preparou um pouco, mas, cara, inseguro até vim aqui. Depois, por exemplo, os primeiros meses de empresa aqui, eu já estava aqui trabalhando, já tinha passado, eu ainda escrevia num bloco de notas antes das reuniões o que eu ia falar, porque eu ficava com medo de chegar lá e tal, e não saber e ser demitido, entendeu? Por conta do Tá. meu inglês. Então, cara, a insegurança tava assim, mas agora hoje eu vejo. Eu acho que uma coisa legal de Amsterdã é que aqui tu tá num país que o idioma oficial é holandês, né? Uhum. A língua materna deles é holandês, então eles também estão se esforçando para falar inglês contigo. E tem muita gente de fora, muito russo, ucraniano, indiano, português, espanhol, tem muita gente fora, então ninguém ali quase tem o inglês nativo, entendeu? Então, Amsterdã talvez tenha sido uma boa opção para nós por conta disso também. É muito legal, né? E vocês estão arriscando aprender o holandês também ou fica mais no inglês? Não, já eu e a Sara a gente faz aulas 2 vezes por semana de holandês. Bacana. A gente. Dizem que não é uma língua fácil, né? Não, é uma língua bem difícil. No início, assim, tu acha que tu nunca vai conseguir aprender, mas o vocabulário é bem menor do que o português, né? Então, É mais português simplificado. deve ser mais simples do que aprender português, é mais simplificado a língua. É interessante, bem interessante. Como é que foi essa sua trajetória, assim, entre decidir, como você falou, você já sabia que gostaria de morar fora desde mais cedo, assim, acho que é meio similar, assim, comigo, eu também sabia que eu gostaria desde mais cedo, não sabia o como ainda, mas no meu caso eu tenho cidadania italiana, então facilita um pouco essa questão, né? Aí, no caso, você foi como high skilled. Bem bacana saber essa diferença, assim, de visto e como é que foi essa papelada. Quais foram as maiores dificuldades, assim, que você acha? Não, você parar para pensar e falar, cara, o que eu tive de dificuldade, assim, de estar no Brasil até chegar na Holanda? Qual foi o gap, assim, que você teve que cumprir?
Você consegue dizer coisas assim, tipo, qual é a coisa que eu tive mais dificuldade, assim? Uau! Embora a gente, desde novo, a gente sabia que a gente queria morar fora, tanto eu quanto a Sara, a gente teve várias, por exemplo, coisas no Brasil. A Sara, ela é formada em odonto no Brasil, então tinha a faculdade dela para concluir, e eu tinha cofundado uma empresa em 2015, 2014 para 2015, então eu estava tocando a empresa lá no Brasil, estava empreendendo, então a gente teve uma janela e um período que a gente não considerou sair justamente porque nós dois, a gente estava nossos projetos lá. Basicamente, depois que a gente encerrou a empresa, o plano B, digamos assim, tipo assim, era, agora vamos realizar esse sonho, entendeu? E aí casou bem direitinho, assim, ela estava se formando, a Sarah estava se formando, e a empresa, a gente estava encerrando a empresa, as operações da empresa em 2018, se eu não me engano, 2018, Uhum. E aí casou bem direitinho, assim, um momento, eu comecei a aplicar, e foi assim que aconteceu, entendeu? Então, o ano, quando a gente veio, meio que casou, assim, alinhou os planetas e tal, e foi quando a gente começou a aplicar para vir para cá. É Mas, muito legal. desculpa, a tua dificuldade era tua pergunta foi quais foram as dificuldades, né? Aham. Tipo, qual que foi a dificuldade, assim? Tipo, na língua no início, ou realmente deixar a empresa para trás, ou realmente largar a família, mas coisas assim, sabe? Que a gente não pensa que vai ter, mas depois que a gente tá aqui, a gente consegue visualizar mais claro, assim, tipo, igual eu larguei meu emprego de professor universitário, que eu adorava, sabe? Continuo com meus programas, com mentoria e todas essas coisas, mas na época era algo assim que foi difícil largar, sabe? Geralmente, quando a pessoa fala, larguei um emprego que eu não gostava, é mais fácil, né? Então, coisas assim, Uhum. tipo, nossa, achei que eu vou sentir tanta falta de família, e hoje eu sinto, coisas assim. Não, a falta da família é constante, né? É, então, esse é um fator que também a gente só vai perceber quando chega aqui e tal. Principalmente agora, em época de corona, e a gente não consegue receber nenhum familiar, a gente não consegue ir para o Brasil também. Mas, assim, no nosso caso, eu acho que tanto eu quanto a Sara, a gente estava encerrando uma etapa, então a gente não estava no meio de nada, entendeu? A Uhum. gente não teve que tomar essa decisão, Pelo menos numa das etapas a gente estava concluindo. A gente poderia ter seguido outras etapas no Brasil, mas eu acho que a gente estava no fim de um ciclo. Deu um alinhamento, assim, bacana. É, Bacana demais. E quais que são os seus pontos favoritos, assim, de morar aí, Lucas? O que você mais gosta, ou quais pontos que você mais gosta de se morar na Holanda, em Amsterdã? eu acho que assim, é uma coisa que até a gente tem que. Agora não tanto, porque a gente não tem tanto contato mais como tinha antes, quando o cara ia para o escritório e tal. Mas conhecer pessoas de outras culturas, conhecer outras culturas e conviver, digamos, conviver no ambiente profissional, mas todos os dias com aquelas pessoas, você acaba conhecendo um pouco os diferentes hábitos, diferentes culturas, isso é legal. Poder aprender um novo idioma, no nosso caso holandês, e além mais praticar o inglês também é massa, tirando toda a qualidade de vida e tal. Tem vários fatores, assim, que tornam interessante estar aqui e faz o tempo voar, tá ligado? Sério, tipo, a gente tá... Parece que a gente recém chegou na Holanda, mas tipo, faz 2 anos. Mas acontece tanta coisa, sabe? Tu tem que, primeiro, tu pega o visto, e aí tu tem que aplicar para residência, tu tem 3 meses para conseguir aplicar para o Resident Permit, Correndo. conseguir. Correndo. Aí tu quer trocar a tua residência temporária para uma mais permanente, que é de 5 anos, aqui na Holanda, no caso. Então, Uhum. tu tá sempre com um fator acontecendo. Depois tu quer trocar a tua carteira de motorista para poder dirigir aqui, aí tu quer viajar para conhecer um país diferente na Europa, tudo é perto. Então, parece que acontece tanta coisa, assim, a vida fica bem corrida e interessante, assim. Esse é um fator que eu acho que eu não imaginava, assim, que o tempo ia passar tão rápido. É Tanto muito é que no legal. início, eu e a Sarah, a gente tinha acordado que, assim, vamos ficar no mínimo 2 anos lá, na Holanda, daí a gente senta e decide, a gente quer continuar e tal. E, tipo, passou 2 anos, nossa, a gente já tem que sentar e decidir. Não, vamos Segue vamos deixar para passeio. conversar depois. Vamos lá, tá bom por enquanto, mas, tipo, voa, assim, 2 anos. É muito engraçado, né? Eu acho que expande muito também a cabeça da gente, nessa questão de conviver com outras culturas, né? É um dos pontos que eu adoro também de estar aqui fora, no É, país aqui. A gente aprende tanto sobre, desde o fato de como a família se comporta, né? Em relação a casamentos, tamanhos de casamentos, como eles comem, enfim, a religião e cada um num é. lugar, né? É muito interessante essa questão. E até comentando
eu comentei várias coisas que são coisas pessoais. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo lá no canal, decidir morar fora e trabalhar fora é mais uma decisão, acaba sendo uma decisão pessoal, porque em termos de crescimento profissional, tem um crescimento financeiro, eu acredito, porque tu tá ganhando numa moeda que vale mais, Uhum. mas questão profissional, evolução profissional, eu não vejo diferença nenhuma, assim. Tantos projetos que eu trabalhei no Brasil, a gente trabalhava com as tecnologias, são as mesmas tecnologias, mesmos patterns. Então, na área de desenvolvimento de software, é meio que universal. Então, todo mundo no início me perguntava, tá, e como é que é as empresas aí? Eles fazem mais testes, eles têm mais integração contínua, como é que é? Cara, é igual ao Brasil. Tem empresas que fazem, empresas que não faz. Não é um negócio assim, os caras que são muito foda, são muito bons, entendeu? Tipo, não, é igual ao Brasil, em termos de profissional. Bons profissionais, maus profissionais, gente que você vai gostar de É, trabalhar junto, gente que você não vai gostar tanto, e por aí vai, né? exato. Rola uma similaridade. Mas é muito Sim. legal, esse crescimento pessoal é indescritível, né? Uma das É. coisas que eu falo, gente, não tem como dizer com tanta profundidade, assim, quanto a gente muda, né? Em aceitação, em conhecimento, e abertura, e é muito legal, assim, né? Foi em tecnologia que você não achou tão diferente, assim. Você tem alguma favorita, ou algumas favoritas, e que você trabalha aqui fora e que não era tão igual no Brasil, assim? Que você percebeu, tecnologicamente falando, de diferença, então? Quase nada. Não, não tem nada a comentar, assim. Eu não descobri nada, nenhuma tecnologia aqui no Brasil a gente não tinha usado ou tentado Uhum. e tal. É. Em termos de tecnologia, pelo menos eu tive experiência no Brasil. Trabalhando lá no Brasil, trabalhei anos lá, uma década no Brasil como programador. E quando eu vim para cá, mesmo nenhuma diferença, não. É. Não teve dificuldade de se adaptar nesse caso, então foi legal. Não, não. Acho que a maior dificuldade é conseguir se expressar como tu se expressava em português, defender argumentos, mas volta lá na questão da insegurança da língua. Hum. Na verdade, é essa a dificuldade, não é em não ter argumentos porque tu não conhece uma tecnologia que eles estão usando. É o nível de maleabilidade da língua que você tem ainda, né? É, Mas eu costumo brincar exato. que isso vai melhorando com o tempo, né? Então, às vezes minha esposa pega no pé também, não consigo me expressar tão bem e tal. Eu falei, poxa, a Cara, gente vai melhorando, né? eu tô 2 anos aqui e o meu inglês ainda não é bom. O meu inglês é o suficiente, tá ligado? A Sara tem um inglês muito melhor que o meu. Tanto é que agora a gente tá trabalhando em casa, ela divide a mesa. Quando eu faço reunião, eu tô falando inglês ali, eu só olho de canto, ela tá me olhando assim. Eu sei que eu errei alguma coisa aqui na fala. O que importa é comunicar, o que importa é passar a Sim. informação. É isso que eu gosto de deixar claro também com o pessoal. Eu tinha muito disso, né? Então, sou qualidade, né? Então, eu trabalho com qualidade. Aquela pessoa nojenta achando que tudo tá errado, né? Eu tive que deixar isso um pouco, né? Porque você fala, cara, não tem perfeccionismo. Se a gente se apega muito nesse perfeccionismo, a gente não sai do lugar, sabe? Então, isso foi uma das dificuldades pessoais, assim, de olhar e falar, tá, não é a minha língua, né? Tipo, meu sotaque vai estar lá, sabe? E é legal que o pessoal aqui fora não vai rir da tua cara e falar, tá falando errado. Geralmente eles tentar te ajudar, né? E a gente tem um pouco desse Sim. medinho de falar, cara, que a pessoa vai achar que eu tô falando, sei lá, que nem um patolino ou algo assim. Mas é legal, assim, ver que outras pessoas também tiveram esse receio e que a gente, apesar disso, a gente consegue, sabe? Então, acho que essa é uma grande lição, assim, que eu gosto de falar sempre, gente. Não deixa essa insegurança te parar, sabe? É. Não deixa te parar, assim. Legal, legal demais. Me conta, se você tivesse que dar alguns conselhos, assim, para quem quer ir para Holanda e para Amsterdã, quais conselhos você daria? Tipo, quero muito morar fora, não sei o que fazer. Lucas, me ajuda. O que que você dá de conselho, assim? Ah, o conselho, eu acho que assim, no processo de conseguir uma vaga no exterior, eu acho que o melhor conselho seria aplica para várias. E primeiro, faz uma lista de empresas e aplica para as que tu primeiro para as que tu menos deseja entrar. E deixa as que tu mais gostaria de entrar mais pro fim. Tipo, Então é o a dica é inverso. números, faz o inverso. Porque daí tu vai treinar, entendeu? Com as empresas que tá, se passar eu vou, mas não é assim, ai meu Deus, se eu não passar eu vou chorar. Porque assim, é questão de números, aplica para várias. Então, eu apliquei para 5 empresas quando nessa última vez que eu tentei, né, aplicar para conseguir uma vaga no exterior. Foram 5 empresas, se eu não me engano. Eu passei em três processos.
e fui até o fim nos 3 processos, e dos 3, eu recebi o convite para vir para a Holanda para fazer entrevista presencial em uma. Então, de 5, 20% aí de conseguir, digamos, uma passagem para vir para cá. Então, eu fiz todo o processo online, e a empresa pagou uma passagem, eu vim para cá e passei 2 dias dentro da empresa fazendo outros testes. Tem empresas que vai ser um dia só, na empresa que me trouxe eu passei 2 dias. Bacana demais. Então é números, né? E negocia o teu pacote de realocação. Esse Boa. é mega importante, principalmente se tu for vir para uma empresa em Amsterdã e tu querer morar perto da empresa, porque aqui, por exemplo, para conseguir um aluguel aqui, mercado imobiliário aqui é uma bolha, tipo, é super caro, então tu tem que chegar e tu tem que dar um calção, muitas vezes de 2 meses, mais o primeiro aluguel, então praticamente multiplica por 3 o aluguel no primeiro mês, mais passagem aérea, então é importante tu calcular tudo isso para poder vir tranquilo, entendeu? E as empresas, a grande maioria paga realocação, mas algumas não pagam o suficiente. Se tu tá vindo através de um headhunter, saiba que ele tá ficando com um percentual do teu salário anual do primeiro ano. Então é dele que tu tem que apertar, tu tem que tentar tirar dele ou fazer ele cobrar da empresa essa relocação, entendeu? Porque, na verdade, se tu tá vindo pelo headhunter, ele é o maior interessado que tu consiga fechar o acordo com a empresa, porque ele vai ganhar a comissão dele, né? Sim. Muita gente não entende isso, né? Na verdade, o Headhunter, ele é legal. Conheço ótimos que eu adoro, igual tem alguns que eu sempre, quando eu quero mudar de vaga, eu falo, cara, tô na área, já arrumo uma vaga desse valor, dessa área, sabe? São caras maravilhosos, assim. Mas ele não tá fazendo isso de graça, né? Porque ele é legalzinho. Então, ele tem uma grana. E aqui, pelo menos pelas empresas que eu andei conversando com amigos aqui na região de Amsterdã, a grande maioria ou trabalha com headhunter ou com indicação de funcionário. Uhum. Então, se tu tem um amigo brasileiro aqui ou um conhecido, tenta ver se ele consegue te indicar, porque aqui chega a ganhar 3, 4 mil euros se tu indicar alguém que entrar no processo. Então, tanto o headhunter ganha, tanto quanto quem está te indicando também pode ganhar. Então, tenta fazer conexão, tenta fazer o networking. E basicamente como no Brasil, né? No Brasil, as melhores oportunidades que apareceram para mim na carreira foram indicações, né? E aqui no Network é exterior é a muito mesma importante, coisa. né? Desculpa te interromper, mas é muito Não, é importante. isso aí. Muito importante. Networking super, super, super importante. A gente, às vezes, não releva tanto o valor, mas é muito, muito importante. Legal demais. Adorei a dica de fazer relocação, porque eu mesmo fui uma das pessoas que não negociou a relocação. Paguei tudo do meu bolso. Mas como meus pais moravam aqui, foi um pouco mais fácil, né, gente? Então não precisei, tipo, sair, né, ficando muito, muito, muito apertado para pagar o primeiro aluguel, que tem todas essas questões também de pagar, enfim, 3 meses antes e por aí vai. Mas negociem isso, essa é uma dica de ouro, de ouro, de ouro, sabe? Senão você vai ficar super apertadão assim. Então negociem. Guarde essa aqui, é muito, muito válida. Lucas, muito, muito, muito obrigado por ter tirado esse tempo para falar com a gente, para falar sobre a sua experiência, para dar dica para as nossas pessoas que estão aqui. Eu sei que vai ajudar a vida de milhares de pessoas e eu acho que nada mais recompensador do que isso, né? Que ajudar outras pessoas a realizarem sonhos, né? Quem quiser conectar com você, te acha mais facilmente. Eu sei que você tem 1000 canais, né? Eu sigo você em todos. Stalkei o Lucas tem muito tempo, mas para quem está conhecendo o Lucas agora, onde é que eu acho o Lucas Montano? Sei, põe no Google Lucas Montano, no YouTube, Instagram, tu vai me achar. Fácil, né, gente? Comentem aí no vídeo qual momento vocês estão, para onde vocês querem ir. Deixa um comentário aí que eu vou ler e posso responder também se vocês fizerem alguma pergunta. Bacana demais. Vou deixar também o canalzinho do Lucas aqui. Claro que vocês provavelmente conhecem ele já, mas enfim, né? E obrigado demais, obrigado novamente, Lucas. Obrigado por estar com a gente também. Pessoal, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.